Bom, pessoal, e agora para a gente continuar mais um pouquinho aqui falando dos nossos conteúdos, agora a gente vai falar, né, um pouquinho a Nielsen, né, uma parceira nossa, né, a gente está firmando essa parceria ao longo desse ano, né, para quem ainda não está sabendo, e, né, apesar de ela ser muito voltada para a indústria, a gente vai falar um pouquinho aqui de varejo, tá, gente? Então, eu queria convidar a Fernanda Garbosa, gerente comercial da Nielsen, para falar um pouquinho sobre Quick Wins de um bom gerenciamento de categorias. Boa tarde, pessoal. Sou a Fernanda da Nielsen. Hoje eu vou trazer um conteúdo para vocês sobre boas práticas, né, os principais passos que a gente deveria adotar no momento que a gente está desenhando uma estratégia de gerenciamento de categorias. Mas até mesmo antes de entrar nos passos, né, por que a gente deveria gerenciar categorias? Né? Acho que já até foi falado aqui por outros colegas. Nosso consumidor está cada vez mais exigente. Né? Então, ele quer o produto certo, do tamanho certo, na loja certa, da maneira, né, que ele quer encontrar. Então, essa exigência do consumidor nos leva a adotar estratégias mais precisas, né, no momento que a gente está desenhando ali a nossa gôndola, porque o principal intuito é a gente realmente atender às necessidades do nosso shopper quando a gente está, né, levando ele para o nosso ponto de venda. Mais recursos. O que isso quer dizer? Hoje, pessoal, a gente enfrenta o que a gente chama do paradoxo da hipersegmentação. O que significa isso? Hoje, quando eu chego no meu ponto de venda, né, para fazer a minha compra de uma determinada cesta, eu acabo encontrando muito mais produtos daquilo que eu realmente precisava. Né? Então, a gente tem aí muitos produtos sendo ofertados para o meu shopper. Quando eu falo aqui da categoria de produtos de limpeza, cerca de 80%, né, do que eu encontro na gôndola, não necessariamente eu tenho a necessidade de levar, porque eu tenho vários aromas, vários tipos, né? Então a gente tem uma categoria extremamente segmentada, extremamente complexa. E em consequência, né, da gente estar com esse paradoxo da hipersegmentação, a gente acaba também trazendo complexidade para a categoria, né? Então aqui é uma média Nielsen que a gente tem, que temos aproximadamente 800 itens por categoria. Obviamente, categorias mais complexas têm muito mais, né, itens que isso, mas para vocês terem uma ideia, é um número muito grande de SKUs que hoje a gente está, né, ofertando para o nosso shopper. E quando a gente fala também da visão do varejista, o varejista também ele tem, né, essa missão de redução de custos. Né? Então, para o setor supermercadista, é muito importante a gente ter uma gôndola onde a gente aumenta as vendas e reduz o nosso custo. E aqui, pessoal, então, o que é o gerenciamento de categorias? Né? Ele não é só o fabricante, ele não é só o varejista. Ela é uma relação de parceria. Então, a cooperação, a indústria, ela é o especialista da categoria. Ele está produzindo os SKUs, ele está entendendo a tendência daquela categoria, se é uma categoria que está crescendo no mercado, se é uma categoria que precisa de uma inovação, é uma categoria que eu preciso inovar, trazer mais sabores, eventualmente estou com uma tendência de saudabilidade, então eu preciso trazer no meu portfólio itens, né, nessa categoria que tem esse apelo mais saudável. Então, são diversos conhecimentos que o fabricante possui, e o varejista é quem vai, eventualmente, executar isso no ponto de venda. Então, essa relação de cooperação ela é muito importante. Tanto a indústria que conhece, quanto o varejista que vai ser o ponto final da cadeia ali e que vai estar dando a oportunidade do shopper ter o contato com os produtos. Né? Então, a gente costuma dizer que é até uma unidade de negócio. Né? Então, cada categoria deveria ser tratada como uma unidade de negócio, porque tem muita complexidade, tem muito assunto que deveria ser tratado, né, quando a gente está abordando cada uma das estratégias das categorias, e essa cooperação, pessoal, é muito importante. Então, não é só a indústria que faz, não é só o varejo que faz. O gerenciamento de categorias, ele exige que essa cooperação de ambos os lados. E quais são os principais objetivos, né, do gerenciamento de espaços? Aqui a gente traz esse conceito de fair share. Né? Então, a gente sabe que a nossa gôndola ela é inelástica. Né? Infelizmente, a gente gostaria de ter um espaço ali bem amplo, mas a gente tem um espaço limitado para colocar os nossos produtos. Então, será que a minha disposição dos produtos ela está de acordo com o mercado? Né? Será que eu estou dando o espaço devido que eu deveria dar para aquele determinado produto? Ou não? Ou eu estou overshare? Né? Estou dando mais espaço do que aquilo que o produto deveria ter? Ou menos? Né? Então, esses indicadores ajudam, né, muito quando a gente faz uma estratégia de gerenciamento de categorias bem estruturada. Redução de rupturas, né? Acho que a gente teve até um tema super importante, pessoal, a gente olhar, e o gerenciamento de categorias ajuda muito nisso, porque a partir do momento que eu tenho ruptura no meu ponto de venda, ou o meu shopper
vai migrar de marca, né? Ele vai migrar para o meu concorrente, ou eventualmente ele pode até não voltar naquele ponto de venda. Então, a gente perde tanto, né, o varejo como a fidelização do shopper que tinha ali naquela loja, quanto da marca, né? Eu, indústria, tinha ali o meu shopper naquela marca, eu dei a oportunidade dele experimentar o concorrente. Então, é muito importante a gente ter, né, o momento que a gente faz as estratégias de gerenciamento de categorias. Consequentemente, a gente olha muito, né, para essa questão de ruptura, o reconhecimento da marca, que é eventualmente proporcionar, né, propiciar a oportunidade para gerar impacto e o reconhecimento da marca, né, porque é através do varejo que a marca vai ser reconhecida, e definição de espaços, né? A gente tem, lógico, ali o fair share que eu falei, mas será que uma gôndola é suficiente para aquela determinada categoria? Ou aquela categoria precisa de mais frentes, de mais gôndolas? Como que eu faço o gerenciamento do meu espaço quando eu estou colocando as prateleiras, quando eu estou colocando as gôndolas, quando eu estou, né, analisando as categorias? Então, esse é o objetivo do gerenciamento de espaços. E aqui eu entro efetivamente em 8 passos, pessoal, que aqui, né, a gente considera que são os principais para a gente levar em consideração, uma vez que a gente está desenhando uma estratégia de gerenciamento de categorias. Então, aqui, quem já teve a oportunidade de participar do Masterclass do Piccoli, ele fala muito, né, sobre esses 8 passos. A gente tem uma complexidade gigante aqui, né? A gente pode passar horas abordando cada um deles, mas acho que a ideia aqui é trazer para vocês, de forma prática e objetiva, quais que deveriam ser esses passos na ordem, tá? Para a gente conseguir estruturar um bom gerenciamento de categorias. Então, o primeiro deles é a definição da categoria. Então, quais produtos fazem parte da categoria e qual que é a segmentação? Isso aqui, pessoal, é a estrutura mercadológica da categoria. É o que a gente chama de árvore de decisão. Então, quando eu estou fazendo a definição da minha categoria, né, é super importante eu entender quais são os principais atributos que o meu shopper leva em consideração no momento que eu estou fazendo a minha compra, né? Então, por exemplo, se eu tenho o atributo de sabor, que é o primeiro atributo que ele leva em consideração no momento do fator de decisão de compra, eu tenho que refletir isso na minha gôndola. Então, eu preciso colocar esse fator, né, de marca, de sabor, como principal. E depois, de sabor, é marca, é preço, como que é essa árvore, como está segmentada essa árvore de decisão, qual que é a ordem de atributos para cada uma das categorias que o meu shopper leva em consideração no momento de ter ali a minha decisão de compra. Então, isso a indústria fornece muito, né, porque a indústria, como conhecedora da categoria, ela, né, tem essas informações do que o shopper precisa, né, quais são as necessidades do shopper, quais que são os atributos mais importantes que ele leva em consideração. E aqui a indústria consegue ajudar bastante o varejista no momento de fazer essa primeira definição, que é a definição da categoria em si. Tá? Aí, esses passos aqui, pessoal, que estão sublinhados, eu vou entrar um pouco mais de detalhe mais para frente, não vai dar tempo de entrar em detalhe em tudo, mas o papel da categoria, né? O que é? O que eu quero trazer com aquela categoria? Ela é uma categoria destino? Ela é uma categoria de rotina, né? Que eu vou fazer uma compra de reposição? Ou ela é uma categoria sazonal? A gente tem 4 classificações, tá? De quando a gente fala do papel da categoria. E isso, o varejista, ele traça essa estratégia para entender. Poxa, não, eu quero ser referência nessa categoria. Eu quero que, por exemplo, nessa determinada loja, a categoria de vinhos vai ser a categoria destino. Então, aqui eu tenho que adotar uma estratégia diferente de portfólio, porque o meu shopper tem que encontrar todos os SKUs que ele desejar. Aqui a gente tem até um certo sacrifício de margem, né? Porque não necessariamente a gente vai estar adotando o portfólio mais rentável, mas quando eu defino a minha categoria destino, eu tenho que propiciar meu portfólio todo para ele. Tá? E aí tem as diversas classificações que eu vou falar um pouquinho mais para frente. O terceiro passo, pessoal, é a análise da categoria. Aqui é onde geralmente se demanda mais tempo, que é onde hoje eu estou com a categoria, é analisar aonde que a categoria está hoje e aonde que eu quero chegar, né? Então, fazer análise de benchmarking. Esse mercado ele está crescendo? A categoria cresce no mercado? A categoria ela retrai? A categoria ela tem uma tendência de inovação? Né? Eu estou vendo que a minha categoria de desodorantes está mudando o aplicador. Né? A gente tinha um aplicador de aerosol, está vendo outro tipo de aplicador que está crescendo. Será que eu estou contemplando isso no meu portfólio? Então, o problema aqui, né, é uma questão de eu readequar o meu portfólio. Ou é uma questão de distribuição, ou é uma questão aqui de preço. Né? Será que eu tenho que readequar os preços da minha categoria? Então, essa parte da análise da categoria é onde eu encontro a situação atual dela, e através de várias análises a gente entende aonde que a gente quer chegar com essa categoria. Tá? E aí a gente vê depois o cartão de metas. Né? O cartão de metas nada mais é, pessoal, do que os KPIs que eu vou acompanhar para, financeiramente, né, a gente ver se aquela gôndola está sendo rentável, porque é super importante. Né? Além de todas essas
estratégias, né, serem bem consolidadas e bem executadas, a gente precisa garantir que está tendo retorno daquela gôndola, que aquela gôndola está sendo rentável. Então, a gente define alguns KPIs da categoria, como giro, lucro, né, da gôndola. Será que aquela gôndola ela é rentável ou ela não é rentável? Será que hoje eu estou dando vários espaços para um produto que tem uma alta margem, mas tem um giro baixo? E ao passo que a nossa gôndola é inelástica, eu estou dando bastante visão para um produto que tem alta margem, mas baixo giro. E eu estou deixando um produto que tem alto giro em ruptura, que poderia estar me trazendo mais em volume absoluto. Então, são KPIs ali que a gente coloca, né, que são super importantes a gente analisar, para ver se efetivamente, no final do dia, a gôndola está trazendo mais dinheiros ou não. Estratégias da categoria é o 5º passo, né? Então, aqui a gente ainda está, né, estudando a categoria, desenvolvendo, e aqui entra muito também forte o papel do fabricante ajudando o varejista, porque a gente vai entender um pouco das estratégias de marketing, né, dessa categoria. Então, a categoria, por si só, exposta no ponto de venda, ela não é um gerenciamento de categorias, né? Quando a gente fala aqui do marketing, é entender, putz, será que eu quero aumentar o ticket médio dessa categoria? O que eu quero fazer com essa categoria? Para onde eu quero levar, né? Em questão de tendências, né? Hoje eu tenho aqui, mas a situação atual da categoria, mas quais são as tendências, né? O que eu estou planejando? O que eu quero fazer daqui para frente com essa categoria? Então, entra muito forte esse papel do marketing aqui, junto com o varejo. E aqui é a parte do passo tático da categoria. É aqui que a gente vai fazer a implementação do planograma. Então, uma vez que a gente definiu aqui a estratégia, o marketing, a tendência, analisou a categoria, viu os principais KPIs que a gente vai utilizar para acompanhar, a gente vai agora colocar isso, né, para executar. E aí, uma vez que a gente fez toda essa parte da decisão tática, a gente também tem que comunicar para a loja. Né? Então, quem vai fazer efetivamente, quem vai executar é o varejo. Então, o varejo tem que ter muito claro, né? Qual que é a estratégia, qual que é o novo planograma. Eu tenho o produto em estoque para eu colocar, de uma vez que eu desenhei e recebi o planograma com todos os produtos que eu tenho que ter ali expostos no meu ponto de venda, eu estou preparado para o estoque? Então, tudo isso faz parte, né? Eu tenho o POP, eu vou ter uma regra, eu vou ter algum material de ponto de venda na gôndola, eu estou preparado para isso, então o plano de implementação é passar, né, toda essa parte da definição estratégica, depois que a gente executou a tática, para a implementação. E o final, pessoal, é a revisão disso, né? Lembrando que isso é um ciclo constante, né? A gente sempre recomenda fazer uma categoria, né, a princípio, entender como que a loja foi encontrada na situação inicial e, posteriormente, ver a evolução disso, depois que você configurou o layout de loja, para a gente entender, né? Teve realmente aquilo que a gente esperou de lucro, realmente a gente teve mais giro daquele determinado produto, diminuiu ruptura, como que foi a evolução disso, tá? Aqui são os 8 passos, eu vou entrar só um pouquinho mais detalhado nesses daqui que são bem interessantes para a gente só reforçar os conceitos, mas basicamente, pessoal, como quick wins, são esses os 8 passos do gerenciamento de categorias, tá? E quando a gente fala do papel da categoria, a gente tem 4 principais papéis que a gente coloca, né, que são classificadas as categorias. Aqui, rotina e rotina preferida, a gente tem como se fosse uma subcategoria, né, da rotina, mas é predominantemente a questão de você ir para a compra de reposição, né? Então, você vai lá, você tem a sua lista e você tem a sua compra de reposição. Então, a compra de rotina, se eu categorizei aquela, né, categoria como uma categoria de rotina, então eu tenho que ter um portfólio que atenda a rotina do meu shopper, né? Não necessariamente eu preciso ter todos os SKUs. Eu tenho que ter uma decisão de portfólio, né, quando eu for montar o meu sortimento, de acordo com aquilo que ele tem ali na listinha dele de compras que ele vai fazer e vai usar para reposição, né? A destino foi como eu já havia comentado. A categoria destino, se eu classifico ela como uma estratégia, eu varejo, quero que essa categoria seja destino, a gente precisa trazer um pouco mais de complexidade para ela. Porque ela vai ser, por exemplo, a loja que eu vou querer fazer a categoria de vinhos como uma categoria destino. Então, eu, como shopper, eu vou naquela loja só para comprar aquela determinada categoria. As compras, né, de outras categorias são consequência, obviamente, mas aquela categoria que eu considerei como destino, ela tem que estar impecável. Então, ela tem que ter mais portfólio, ela tem que ter mais espaço, ela tem que ter mais opção, ela não pode ter ruptura. Então, essa categoria ela tem que ser muito bem trabalhada na loja, uma vez que eu defini a estratégia dela ser uma categoria de destino. Categoria de rotina são essas categorias, né, que a gente... Aqui, pessoal, cerca de 60% das categorias elas estão classificadas como rotina, porque é eventualmente aquela que a gente usa como compra de reposição, tá?
A gente também tem a classificação da categoria sazonal, ocasional, né? Então, o próprio nome já diz. Então, assim, por exemplo, um panetone, né? Agora no Natal a gente sabe que é uma categoria sazonal. Em certo momento ali a gente vai precisar dar um espaço para esse produto, porque ele tem ali um período de vendas da sazonalidade. E posteriormente a gente tira, né? Porque a gente não tem mais aquele produto, mas se eventualmente eu tenho ali uma fábrica própria na padaria, que eu quero fazer um panetone e deixar exposto ali, a gente também pode, né? E, por último, o que a gente classifica como conveniência. Que são essas categorias? Geralmente, pessoal, são as categorias que estão na cesta de bazar, né? Eu vou num supermercado, mas eu lembrei que precisava comprar uma colher de pau, né? Que a minha quebrou e eu vi ali no ponto de venda e tinha ali. Não é um sortimento muito amplo, não é o melhor preço, mas é uma categoria de conveniência, né? Que eu vou encontrar ali quando eu for estar fazendo a minha compra. Outra cesta também que é bem forte aqui nos supermercados é a cesta de pets. Né? A gente tem ali um corredor de pets, né, em algumas lojas, né, dos varejos, mas a gente não vai ter aquele sortimento completo, né? Se eu quiser buscar aquele determinado sortimento, aquele determinado produto, eu tenho um canal especializado para isso, né? Mas a gente tem dentro ali do varejo, eventualmente, categorias que são classificadas como conveniência. Então é uma categoria que não vou trabalhar um sortimento tão complexo e nem precisa ser um preço tão competitivo. E aqui, pessoal, também aquele terceiro passo que é a análise da categoria, né? Que é onde eu falei que a gente vai direcionar mais tempo, né? Que é onde a gente vai fazer a análise da categoria. Então, aqui é super importante a gente entender como é que está o mercado, né? Essa categoria, ela está crescendo no mercado, ela está caindo no mercado. Nós, como Nielsen, né? Nós somos aí a referência do conceito de market share, então é super importante a gente analisar como é que está, né? Essa categoria está crescendo, está diminuindo, como que ela está performando entre os canais. Temos dados de painel de domicílios, então também entender, né, como é que está a penetração dessa categoria, qual que é o ticket médio dessa categoria. Então, nós, como Nielsen, temos todas essas ferramentas para auxiliá-los, né, nesse momento de fazer a análise da categoria e entender, então, a situação atual e aonde eu quero chegar com a minha estratégia de GC. Aqui o cartão de metas, pessoal. Aqui são os principais KPIs, né? Então, são objetivos do varejista e da indústria. Então, o varejista, né, tem a intenção de rentabilizar a gôndola, a indústria também, né? Porque quanto mais o produto se vende, mais se compra. Então, quanto maior o giro, quanto maior o ROI da gôndola, melhor tanto para o lado do varejista quanto do lado do fornecedor. E aqui, pessoal, um exemplo de cartão de metas, né? Os KPIs podem variar, mas a gente na Nielsen tem uma ferramenta, né, que quem já teve aí a oportunidade de ter contato é o Spaceman, que a gente tem já esse cartão de metas automatizado com os principais KPIs que a gente entende que são fundamentais para a gente entender se a nossa gôndola está fazendo sentido. Porque às vezes a gente desenha a gôndola, mas não necessariamente ela está sendo uma gôndola rentável, né? A gente determinado, foi o que eu falei, putz, eu estou dando muito espaço para um produto que tem uma margem alta, mas tem um giro baixo. Então, será que não tem a oportunidade de estar revendo? Aqui é um exemplo de uma situação atual, né? E o alvo, que a gente chama, que é depois que a gente faz um projeto de gerenciamento de categorias, o quanto que eu quero alavancar e os resultados, pessoal, realmente acontecem quando a gente tem um bom gerenciamento, tá? E as táticas, né? Então, depois que eu desenhei tudo isso, também englobei o meu plano de marketing, agora é o momento de eu aterrissar a minha estratégia. Né? Então, aqui é a decisão do sortimento, aqui a gente fala mais ou menos no Pareto de 80-20, né? Então, 80% do meu faturamento sendo feito por 20% dos meus itens. Aqui é a hora que eu vou escolher o meu sortimento, eu classifiquei a minha categoria. Agora aqui eu vou falar, não, esses itens eu preciso colocar e esses itens eu vou delistar, né? Geralmente, a gente faz essa decisão pela taxa de vendas. Mas tem um conceito que é super interessante, que a gente chama de incrementalidade e canibalização, né? Porque não necessariamente os itens que têm maior taxa de vendas são aqueles que são mais incrementais. Então, no momento de uma decisão de sortimento, é super importante a gente, além da taxa de vendas, levar em consideração também esses critérios de incrementalidade e canibalização do portfólio. Então, decidimos o sortimento, colocamos no espaço e temos o layout da loja, né? Então, aqui é só uma situação de um exemplo, tá? Como que era a loja antes que ela tinha encontrada, como ela foi encontrada, né? Então a gente tirou uma foto da gôndola, ela tinha ali um cenário de ruptura, naquela prateleira suspensa eram todos os SKUs que estavam em ruptura, ele tinha cadastrado, mas não estavam no ponto de venda. Ele tinha um sortimento total de 341 produtos, onde 40 não estavam alocados em gôndola, né? Que são aqueles que estavam lá em cima.
16 produtos com 0 movimento, então não teve movimento nos últimos 90 dias daquele produto, está ocupando espaço quando vocês poderiam estar colocando outro produto que gira mais e que te traz mais dinheiros. E 9, não correspondendo à categoria. Então, além de tudo, a gente tinha produtos dentro daquela gôndola que não correspondiam à segmentação da categoria. E aqui, pessoal, também é uma outra visão do Spaceman, que a gente faz um cálculo de ruptura e possibilidade de overstock, né? Então, aqui o que está em verde são os produtos que a gente está dando mais frente do que a gente deveria, e o que a gente tem em vermelho são, dado o giro do teu produto pelo seu histórico de vendas, você tem ali a possibilidade de ter uma ruptura, tá? Então, aqui, só finalizando, é o último slide. Aqui é um case real, tá? Que a gente trouxe, então, de uma situação encontrada, né? Então, depois que a gente faz todos esses passos, né? Os 8 passos do gerenciamento de categorias, a gente vai, a gente estuda, entende qual que é a classificação, qual que é o papel da minha categoria, qual que é a segmentação. Eu coloco isso, escolhi meu sortimento, e faço uma situação projetada, e a gente fala que depois de aproximadamente 3 meses é um tempo bom para você colher aí os resultados, porque não é uma coisa de um dia para o outro, né? Então, depois de 3 meses, a gente viu que aumentou vendas projetadas, aumentou o giro, aumentou o ROI. Então, assim, pessoal, realmente fazer um processo bem estruturado de gerenciamento de categorias traz rentabilidade para a gôndola, e é uma gôndola rentável tanto para o varejo quanto para a indústria. Bom, muito obrigada. Era isso.